Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos à nossa segunda aula sobre a emergência dos sistemas totalitários no século XX. A aula do terceiro ano do Colégio Estadual Francisco Assunção. Bom, na nossa primeira aula, desse período entre guerras, nós falamos sobre a crise de 1929. E aí daremos prosseguimento até chegarmos na ascensão do nazismo. Só que antes disso, eu preciso trabalhar alguns conceitos com vocês, algumas palavras que serão importantes para a gente compreender tudo o que está acontecendo aí nesse período entre guerras, o porquê do surgimento do fascismo, o porquê do surgimento do nazismo. É claro que não temos uma explicação só para isso, ok? Mas é preciso que você entenda alguns conceitos, que você compreenda o significado de algumas palavras, para que você consiga situar historicamente esses dois movimentos, né, que alteraram significativamente a história do século XX, ok? Mas antes disso, eu preciso fazer uma pergunta a você. Você sabe a diferença entre ideia, noção, conceito ou definição? Você sabe a diferença entre ideia, noção, conceito ou definição? É claro que uma rápida olhada nos nossos dicionários vão nos permitir ter a exata compreensão desses termos: ideia, noção, conceito e definição. Mas eu preciso falar sobre eles com você, porque eu quero explicar o fato da gente ter que tratar de alguns termos aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro, o significado de ideia. O que é uma ideia? Segundo o nosso dicionário, a ideia seria a representação mental de algo que é concreto ou abstrato. Representação mental de algo que é concreto ou abstrato. Ou seja, quando eu falo uma palavra, certo? Automaticamente uma imagem daquilo que eu estou falando, seja uma imagem de algo concreto ou abstrato, vem à minha mente, certo? Então isso é uma ideia. É claro que a palavra ideia também tem outras definições, mas eu quero ficar com essa para você entender. Por exemplo, quando eu digo para você a palavra caneca, automaticamente vem à sua mente uma representação mental do que seja uma caneca, entende? Então, quando eu falo caneca, você acaba imaginando que objeto seja, porque a caneca que está aqui na minha mão é um objeto concreto, tá certo? Então, por mais que ela tenha as suas diferentes e variadas formas, você tem uma exata ideia do que seja uma caneca, percebe? Então, a palavra caneca, ela estaria mais associada a uma ideia do que a uma noção, uma definição ou um conceito. Então, quando eu digo uma palavra e eu consigo ter uma representação mental que está associada a essa palavra, ou do que ela vai descrever, sendo algo concreto ou abstrato, eu tenho uma ideia, certo? Então, a palavra caneca seria uma palavra que nos traria uma ideia, né, do que seja uma caneca, ok? Então, por exemplo, eu não preciso situar a caneca no tempo e no espaço, eu não preciso falar sobre a caneca numa determinada sociedade ou numa determinada época para que você tenha uma imagem do que seja uma caneca, certo? Caneca é caneca, então eu tenho uma ideia de caneca, ok? Bom, seguindo então, noção. O que seria uma noção, né? A noção também é uma ideia, só que é uma ideia vaga, é uma ideia superficial, uma ideia incompleta sobre algo que é concreto ou abstrato. Uma ideia vaga. Eu poderia falar para você, por exemplo, que eu tenho uma noção do que seja uma neve. Por quê? Porque eu nunca vi uma neve. Eu tenho uma noção, a minha ideia sobre neve, né? A representação mental que eu tenho sobre neve
ela é abstrata, ela não é concreta. Eu nunca peguei neve na mão, nunca caminhei sobre a neve, eu nunca vi neve com os próprios olhos, entende? Então, essa é uma noção, é uma ideia vaga ou superficial ou incompleta sobre algo que é concreto ou abstrato. Vou te dar um outro exemplo do que seja uma noção. Máquina de escrever diz alguma coisa para você? Ou máquina de datilografia? Bom, nós vivemos na era da informação, certo? Você não tem mais acesso, por exemplo, a uma máquina de escrever. E quando eu falo máquina de escrever, por mais que para mim eu tenho uma noção concreta, uma representação mental de algo que é concreto, porque no século XX se usava muito, ok? Meados do século XX, você hoje provavelmente nunca teve contato com uma máquina de escrever. Então, quando eu falo, você imagina o que seja, mas a sua noção sobre isso é vaga, superficial. A sua ideia sobre isso é superficial. Vou te dar aqui uma amostra, aqui, ó, uma réplica de uma máquina de escrever. Eu não sei se você sabia, mas antes das impressoras, né, antes dos computadores, era assim que a gente digitava os nossos textos, fazia os nossos trabalhos, os nossos documentos, né? Tínhamos que colocar um papel aqui e datilografando tudo, certo? E depois a gente retirava o papel datilografado. Não havia tecla para você deletar, não havia Ctrl+C nem Ctrl+V, e você tinha que fazer tudo de forma mecânica. Depois foi criada também a máquina de escrever elétrica e depois a máquina de escrever eletrônica, mas o fato é que quando eu uso a palavra máquina de escrever ou máquina para datilografia, você não tem, né, por ter nascido já talvez no século XXI, você não tem uma ideia do que seja uma máquina datilográfica, porque você nunca usou uma. Então você tem uma noção, certo? Se a sua ideia é vaga, superficial, incompleta, na realidade ela é uma noção, não é uma ideia. Então vamos relembrar aqui. Ideia, uma representação mental de algo que é concreto ou abstrato. Noção é uma ideia que é vaga, superficial e incompleta, né? Da mesma coisa, ok? A palavra definição. Quando a gente pede para definir alguma coisa, o que é que a gente está querendo? Quando o seu professor ele pede você para definir algo, o que ele quer que você faça? Ok? Bom, definição seria o ato de esclarecer. Esclarecer, trazer à luz, explicar, dar significado a algo, tornar algo sem contestação. Então, quando eu defino, eu esclareço. Quando eu defino, eu explico. Quando eu defino, eu significo. Quando eu defino, eu pego algo que é complexo e transformo em algo simples, em algo que não pode ser contestado, em algo basicamente absoluto. Entende? Então pense em definir como explicar. Ok? Explicar. Então falamos sobre o que é uma ideia, o que é uma noção e o que é uma definição. Tá? A nossa próxima palavra é a palavra conceito. Conceito. Então vamos lá. Eu falei com você que quando eu peço você para definir algo, eu quero que você explique, esclareça. Ok? E quando eu peço para você conceituar algo, tem a ver com esclarecimento? Tem a ver com a representação mental de algo que é concreto? Sim, tem a ver também. Mas o conceito não é só isso. Entende? Então vamos lá. Bom, conceito. Conceito também é sinônimo de definição. Ou seja, quando eu estou conceituando, eu também estou explicando algo. Eu também estou esclarecendo algo. Quando eu conceituo, eu também transformo esse algo em uma coisa incontestável. Certo? Então, conceituar também é definir, mas não é só isso. Mas não é só isso. Certo? Também quando eu conceituo, eu estou gerando uma representação mental de algo. Então, o conceito também está associado a uma ideia. Um dos sinônimos da palavra conceito também é ideia. Então, o conceito envolve uma representação mental, o conceito envolve
uma explicação, uma definição, mas o conceito vai além, porque o conceito ele tem a ver com a interpretação da experiência, ok? Então tem a ver com experimentação. E essa experimentação, essa interpretação da experiência, ela tem que levar em conta a subjetividade do indivíduo. O que é isso? O que se passa dentro de nós, no nosso íntimo, como a gente vê, como a gente pensa a respeito de alguma coisa. Então, quando eu conceituo, eu considero o interior desse indivíduo, né? A sua subjetividade, como ele pensa, como ele vê o mundo, suas experiências, né? A respeito daquilo que está sendo abordado, ok? Então eu levo em conta isso, a experiência, mas não somente a experiência. Quando eu conceituo, eu também levo em conta a historicidade de alguma coisa. O que significa levar em conta a historicidade? Eu pego esse algo que eu estou conceituando e eu vou situar ele no tempo e no espaço. No tempo, eu diria, por exemplo, se é século XXI, se é século XX, se é século XIX, que isso que eu estou conceituando se refere. Espaço, se, por exemplo, está no Brasil, se está no Brasil, se é em São Paulo, se é no Rio de Janeiro, ou se está na Inglaterra, eu vou situando no tempo e no espaço essa palavra que eu estou usando como se fosse um conceito. Eu não sei se você está conseguindo entender isso, ok? Então, vou dar um exemplo prático para você. Quando eu falo em caneca, está muito ligado à ideia. Se eu conheço uma caneca, ideia. Se eu não conheço uma caneca, nunca vi, eu tenho uma noção, certo? Se eu vou explicar, esclarecer algo, eu tenho uma definição, certo? Se eu vou conceituar algo, eu estou ao mesmo tempo explicando, eu estou gerando uma representação, recorrendo a uma representação mental daquilo que eu estou falando, certo? Então é uma ideia, e ao mesmo tempo eu estou levando em conta a subjetividade, a experiência, a vida, todas as relações que esse indivíduo tem para poder compreender ou explicar aquilo que ele está se referindo, entende? Ao mesmo tempo, eu pego essa palavra e situo ela no tempo e no espaço para ver como foi o desenvolvimento dela através dos tempos, ok? Muito bem. Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque, na realidade, nós vamos aqui, nessa aula, falar sobre conceitos. Conceitos que são importantes para a gente poder compreender o que está acontecendo no período entre guerras. Vou dar um exemplo de um conceito para você. Eu dei exemplo de ideia, dei exemplo de noção, dei exemplo de definição, agora eu vou dar exemplo de um conceito, ok? Quando eu uso a palavra democracia, ou seja, eu pergunto para você, o que é democracia? Claro, nós teríamos várias explicações sobre o que é democracia. Mas vamos lá. Se eu estou explicando sobre democracia e eu estou dizendo, por exemplo, que seria o governo do povo, né? Você teria que me dizer se realmente todo o povo participa do processo de escolha dos destinos de uma cidade, de um país, de um estado, ok? Porque eu posso ter um lugar onde apenas parte das pessoas decidem sobre os destinos da cidade, decidam sobre a política e ainda assim ser uma democracia. Certo? Exemplo claro disso é a palavra democracia, é uma palavra que surge em Atenas, na Grécia Antiga. Ok? E lá em Atenas, somente os atenienses, né,
homens livres, eles eram cidadãos. Somente eles podiam tomar decisões sobre o destino da cidade. Somente eles participavam das assembleias, ok? Então você tem uma aristocracia, não, seria uma camada mais alta da sociedade, que ela toma decisões e ela é masculina. As mulheres não participavam das assembleias, as mulheres não podiam votar, nem discutir, nem debater na Grécia Antiga, os escravos não podiam, os estrangeiros também não podiam, somente aqueles que eram considerados cidadãos, né? E eram do sexo masculino e eram descendentes de atenienses, certo? E pertenciam à camada mais alta da sociedade, mas ainda assim era uma democracia. O Brasil é um país democrático, certo? Quando eu peço você para falar sobre democracia no Brasil, eu estou falando para você que somente os homens que pertencem à camada mais alta da sociedade podem tomar as decisões sobre o destino do país? Logicamente não, certo? Porque no Brasil hoje, mulheres podem votar, adolescentes podem votar, certo? E qualquer homem livre que tenha cidadania brasileira também pode tomar decisões sobre o destino político do Estado. Percebe? Mas também é uma democracia. Quando eu pego a palavra democracia e digo para você que o Brasil é um país democrático, os Estados Unidos também são democráticos, mas democracia lá é a mesma coisa que aqui? Pensa aí numa diferença. Bom, o voto, por exemplo, é uma diferença. Nos Estados Unidos da América, o voto ele é um direito e não um dever. Ou seja, o voto não é obrigatório. Entende? Já no Brasil, o voto é um dever. Ele é obrigatório, você precisa ir votar. Se você não for votar, você vai ser penalizado. Entende? Então tem uma diferença. Quando eu falo em democracia norte-americana, até no processo eleitoral, eu estou falando de uma coisa. Quando eu falo de democracia no Brasil, eu estou falando de outra coisa, mas a palavra é a mesma. Ou seja, eu preciso situar a palavra democracia em algum lugar e também no tempo para poder definir ela. Então, se eu perguntasse para você o que é democracia, você teria que me devolver algumas perguntas para poder responder. Exemplo: qual democracia? Em que tempo? Onde? Porque se você entender que a minha pergunta é sobre a democracia ateniense na Grécia Antiga, a explicação é uma. Se você entender que eu estou querendo saber sobre democracia norte-americana no século XIX, é outra coisa, né? Até início do século XX é outra coisa, porque você tem aí negros que não podem participar do processo, entende? Se eu estou falando sobre democracia no Brasil, aí também varia, ok? Se eu estiver falando aí no início do século XX, mulheres não podiam participar do processo político, entende? Elas começam a participar a partir da Era Vargas. Você tem diferenças através da história de quem pode e de quem não pode votar, de quem pode e quem não pode se eleger. No momento o voto era censitário, ou seja, de acordo com as suas posses e bens. Né? Depois passou a não ser. Numa determinada época adolescentes não podiam votar, hoje eles podem votar, o voto é facultativo até os 18 anos. Percebe? Então a palavra democracia é uma palavra que precisa que eu situe ela historicamente para poder explicar corretamente o significado dela. Quando eu faço isso, eu estou conceituando. Entendeu? Então, conceito é uma palavra que precisa do seu desenvolvimento histórico para ser explicada. Certo? Um conceito, ele envolve a ideia, ou seja, ele representa algo que é concreto ou abstrato, tem uma representação mental sobre isso, certo? Então, quando eu falo democracia, você já pensa num processo democrático, pensa em voto, por exemplo,
pensa no povo escolhendo os seus governantes, certo? Quando eu falo em democracia, né, você, além de ter essa noção, você precisa compreender como o indivíduo entende essa questão democrática, qual é a visão dele sobre isso, como ele sente, como ele pensa sobre isso no meio em que ele vive, certo? E ao mesmo tempo eu preciso situar essa palavra no tempo e no espaço. Logo, se trata de um conceito. Então eu não digo somente a palavra democracia, poderia dizer, certo? Mas eu digo conceito de democracia. O conceito de democracia na Grécia Antiga, o conceito de democracia em Atenas, em Esparta, o conceito de democracia na França do século XVIII, o conceito de democracia no Brasil do século XX, nos Estados Unidos do século XXI, percebe? É a mesma palavra, mas que vai exigir explicações por possuir significados diferentes em cada lugar que ela é aplicada. Entendeu o que é um conceito? Entendeu? Alguns conceitos que a gente vai precisar trabalhar ao longo das nossas aulas, né? É o conceito de liberalismo, o conceito de nacionalismo, democracia, socialismo, comunismo, autoritarismo, totalitarismo. São conceitos que a gente vai precisar explicar aqui para você compreender todo o contexto social e político desse período entre guerras. Tudo que vai fundamentar as ações, por exemplo, de fascistas, de nazistas, nesse período aí, até a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então a gente vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha compreendido a diferença entre ideia, noção, definição e conceito. E na próxima aula a gente vai começar a falar sobre alguns desses conceitos que são importantes para a nossa compreensão em história, tá bom? Um forte abraço para você e mais uma vez eu digo, se cuida, viu? Até a próxima aula.